Muito bem, senhores. Então vamos começar a nossa aula de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 3 da Universidade Católica de Santos. Vejam só, nós começamos na aula passada a enfrentar o processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70.235/72, que é esse fluxograma que nós estamos aqui dividindo com os senhores. Vejam só, nós vimos na aula passada que esse processo ele tem um trâmite no âmbito da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil é que atua como um agente de entrega de jurisdição. Ou seja, esse trâmite ocorre no âmbito da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil. Muito bem. E nós vimos também que, vejam, em função do fato de que quem lavra esse auto de infração, imposição de multa aqui, é a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, e quem vai julgar aqui em primeira instância é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, e quem vai julgar esse processo em segunda instância é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, qual é a situação que eu tenho? Eu tenho a situação de que o autor da ação é o juiz da ação. E se o autor da ação é o juiz, veja, essa relação triangular é eminentemente desequilibrada. Disso resulta o quê? Resulta que uma decisão favorável à fazenda pública e desfavorável ao contribuinte não vincula o contribuinte, que tem a opção de ir ao judiciário discutir tudo outra vez. Por quê? Em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Então, ninguém poderá ser obstado de ir ao judiciário promover uma discussão a respeito de um direito ou de uma ameaça a direito. Ora, se você foi autuado, você pode optar por discutir pela via administrativa. Então, coloque sempre que isso aqui é uma opção do contribuinte. O contribuinte tem o direito de implementar essa discussão aqui no âmbito administrativo antes de discutir pela via judicial. A Lilian está pedindo para eu desligar o microfone dela, porque ela não consegue desligar por lá. Professor, tem gente com o microfone ligado e eu não estou conseguindo ouvir direito o senhor. Tá, um minutinho, por favor. Deixa eu verificar quem é que está ligado aqui. Tem um aqui, o Arthur, eu consegui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Agora já melhorou. Beatriz. Já foi agora. Hã? Sou eu falando. Já tá bom agora, professor, já melhorou. Melhorou? Então Melhorou. eu acho que era um microfone aí habilitado sem querer. Muito Acontece. Imagina, Beatriz, imagina. Acontece mesmo. Parece que o da Tatiane também está aberto. Da Tatiane. Deixa eu achar a Tatiane aqui. Tatiana Denk, não. Tatiana Denk está desabilitado. Tatiane, não estou achando nenhuma Tatiane aqui. Tem o João Pedro. Não, é Tatiana. Tatiana. Ah, Tatiana, deixa eu... Tá certo. É Tatiana. Agora fechou. Agora fechou. Deve ter sido isso. Vamos voltar a dividir nossa tela aqui.
Muito bem. Isso que eu coloco o chat aqui do lado, porque às vezes você quer me dar algum recado e eu não escuto. Muito bem, então olha só. Nós temos que esse processo aqui não vincula o contribuinte. Se ele perder, pode ir ao judiciário. Por que ele pode ir ao judiciário? Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. O que diz o artigo 5º, inciso 35? Ele diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, esse contribuinte sempre poderá ir ao judiciário. Decisão desfavorável ao contribuinte não vincula o contribuinte, ele pode se valer do Poder Judiciário. Agora, decisão contrária à própria Fazenda Pública, essa vincula a Fazenda Pública. Por quê? Por que vincula? Porque, vejam, senhores, foi ela, Fazenda Pública, que num processo de natureza jurisdicional, em que houve entrega de jurisdição, ela disse que o contribuinte tem razão. E, portanto, essa decisão dela, Fazenda Pública, vincula ela própria Fazenda Pública e terá os mesmos efeitos jurídicos da coisa julgada material em relação à Fazenda Pública. Muito bem. Nós vimos que a Constituição Federal, na verdade, ela inovou, né? Ela inovou bastante no que diz respeito ao processo administrativo fiscal, porque no artigo 5º, inciso 55, ela disse: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, vejam, a garantia do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial. Esse foi o grande avanço. Antes da Constituição de 88, antes da existência desse dispositivo constitucional, não se assegurava amplo acesso, não se assegurava contraditório e ampla defesa em processo administrativo. Assegurava-se no judiciário, mas no processo administrativo, não. Muito bem, a partir de 88, está assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes no processo administrativo também. Muito bem, nós vimos que esse processo administrativo aqui, ele começa com a lavratura de um auto de infração e imposição de multa, que poderá ou não vir acompanhado de uma representação fiscal para fins penais. Nós vimos que essa representação fiscal para fins penais será lavrada sempre que a conduta descrita no auto de infração represente, em tese, um crime contra a ordem tributária. Um crime contra a ordem tributária previsto pela Lei 8.137, de 1990, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. Assim como os crimes de apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A e 337-A, ambos do Código Penal brasileiro. Então, se a conduta constituir, em tese, um crime contra a ordem tributária, haverá representação fiscal para fins penais. Nós vimos que essa representação fiscal para fins penais só deverá ser encaminhada ao órgão competente, que é o Ministério Público ou a Polícia Federal, né? Só deverá ser encaminhada após o término desse processo administrativo fiscal. Na prática, nem sempre isso acontece. Então, nós vimos que existem várias repercussões desse encaminhamento prematuro do processo da representação fiscal para fins penais. E nós vimos que isso acontece porque a norma do artigo
83 da Lei 9.430 de 96 é uma norma sem sanção, né? Porque o artigo 83 diz que a representação fiscal para fins penais relativas a crimes contra a ordem tributária é previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, será encaminhado ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Então, esse é o comando normativo do artigo 83 da Lei 9.430 de 96. Porém, não tem sanção. E se não for encaminhado ao final, for encaminhado prematuramente, não tem sanção. Não tem sanção nenhuma. Muito bem. Veja, o contribuinte será notificado pelo correio. Nós vimos isso, né? É uma possibilidade de notificação pelo correio, nos termos do próprio decreto, que é o decreto 70.235/72, né? Que estabelece essa possibilidade de notificação. O contribuinte será notificado para pagar a dívida ou impugná-la no prazo de 30 dias. Esses 30 dias, nós vimos que é um prazo preclusivo, peremptório, porém, não é um prazo que se conte em dias úteis, como se contam os prazos processuais. Não, ele não se conta o dia do início, se conta o dia do final. Se o dia do final do prazo cair num dia feriado, ou num dia em que a repartição pública esteja fechada, então prorroga-se para o primeiro dia subsequente. Mas conta-se em dias corridos, não em dias úteis. Muito bem. Então, a gente tem o prazo de 30 dias para pagar a dívida, é a gente que eu digo, o contribuinte, ou oferecer impugnação. Se o contribuinte intimado não impugnar, nem pagar, então é lavrado um termo de revelia, e o débito vai para a cobrança amigável. O contribuinte vai receber nova notificação para pagar em 30 dias de novo. Se não pagar, o débito será inscrito em dívida ativa, e haverá, então, a competente distribuição da ação de execução fiscal. Por outro lado, se o sujeito passivo impugnar, ficará suspensa a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. Por que isso, senhores? Porque o artigo 151, inciso 3 do CTN, ele diz: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Ora, a impugnação do lançamento prevista pelo decreto 70.235/72 é uma reclamação ou recurso previsto pela lei tributária, pela lei? Sim. Então, a reclamação ou a impugnação suspende ipso facto a exigibilidade do crédito tributário. Então, durante todo o tempo do curso dessa discussão aqui, esse contribuinte terá direito à chamada certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Vejam o que diz o artigo 206. Veja, o artigo 205 do CTN estabelece o que é a chamada certidão negativa de débito. Aquele que não deve, tem direito a obter uma certidão negativa de débitos,
junto à Fazenda Pública. E aquele que deve, tem débitos tributários lançados contra ele, mas referidos débitos encontram-se com a sua exigibilidade suspensa, então ele tem direito àquilo que a gente chama de certidão positiva com efeito de negativa, a que se refere o artigo 206 do Código Tributário Nacional, que diz: tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior. A certidão de que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Então, débitos tributários com a exigibilidade suspensa permitem que esse contribuinte tenha a chamada certidão positiva com efeito de negativa, o que permite que ele pode participar de licitações públicas, que ele não pode sofrer ação de execução fiscal, que ele não pode ter o seu nome inscrito nos cadastros de maus pagadores da Fazenda Nacional, como o CADIM, Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Nacional, o que faz com que ele perca crédito nos estabelecimentos bancários oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Por quê? Porque está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Muito bem. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário pela impugnação, haverá instrução processual, e a instrução processual, em homenagem ao comando do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, será a mais ampla possível. Então, poderei produzir prova técnica de engenharia, prova técnica contábil, perícia contábil, poderei produzir prova grafotécnica documentoscópica, todo tipo de prova pode ser produzida no âmbito de um processo administrativo fiscal. E após a produção de todas as provas necessárias, haverá decisão de primeiro grau pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Agora, vejam, senhores, e se eu postular pela produção de uma prova pertinente e essa prova me for indeferida pela autoridade administrativa? Veja, de acordo com o artigo 59 do decreto, que aqui no meu código está na página 363, de acordo com o artigo 59 do decreto 70235/72, são nulos: 1. Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente. É um Sérgio Moro da vida, entendeu? Sérgio Moro, né? Exame não é incompetente. Não pode. Né? 2. Os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Esse é que é o mais importante. Ou seja, a nulidade, senhores, ela decorre, veja, da não observância do direito de defesa. Então, se você tem direito de defesa e o teu direito de defesa não foi observado, então todos os atos processuais praticados dali para frente são nulos de pleno direito. E aí anulam-se os atos processuais e retroage-se ao momento em que você estava tendo teu direito à produção de provas ou à defesa observado, e dali para frente são anulados todos os atos. E aí também tem uma outra questão que eu preciso colocar para vocês. Veja só, nós temos em direito tributário o Instituto Jurídico da Decadência e da Prescrição. E nós vimos no ano passado, quando enfrentamos decadência e prescrição em matérias tributárias, nós vimos o quê? Nós vimos que o que é decadência?
Opa, tem um microfone aberto aí, peraí. Deixa eu ver qual é o microfone aberto. Não. Ok, estão me ouvindo bem, então? Muito bem. Então, olha só. O que eu estava dizendo? Falei primeiro da preterição do direito de defesa, que gera a nulidade, né? Decadência. Sim, aí eu estava falando o seguinte, que você tem o Instituto Jurídico da Decadência. O que é a decadência? É a perda do direito de constituir o crédito. Ora, aqui, veja só, o prazo decadencial, nós vimos que o prazo decadencial, assim como o prazo prescricional, ele é de 5 anos. Muito bem. Ora, então quando a autoridade lavrou o auto de infração e imposição de multa, essa autoridade, ela interrompeu o prazo decadencial, concorda? Não há falar-se em decadência, porque o crédito foi constituído. Iniciou-se a constituição do crédito. Muito bem. Só que você impugnou. Ao impugnar, suspendeu a exigibilidade. Então, qual é a doutrina e qual é a jurisprudência que estão em vigor atualmente? É o seguinte, veja só. Lavrado o auto de infração, não há falar-se mais em decadência. A fazenda não decaiu de constituir o crédito. Vamos imaginar que ela fez ela lavrou o auto dentro do quinquênio, né, que lhe é possível lavrar. Ela não pode alcançar nunca um fato anterior ao quinquênio que antecede a lavratura, porque aí haveria a decadência. Tudo bem. Mas ela não fez isso. Ela foi lá e lavrou o auto dentro do quinquênio da data do fato gerador. E, portanto, iniciou a constituição do crédito tributário. Não há falar-se em decadência. Muito bem. Por outro lado, qual é o argumento que os tribunais têm se utilizado? Que também não há falar-se em prescrição. Porque o que é prescrição? Prescrição é perda do direito de prescrição é perda do direito de exigir o crédito que foi constituído. E a Fazenda Pública não pode ter contra si um prazo em curso se o crédito ainda não está definitivamente constituído. Porque o crédito só estará definitivamente constituído a partir da decisão administrativa em 2º grau de jurisdição, quando vai julgar o auto procedente, está mantido o crédito tributário, aí sim começa o prazo de prescrição, que ela tem 5 anos para exigir. Então, doutrina e jurisprudência têm se posicionado no sentido de que, durante o trâmite de um processo administrativo, fiscal, não corre o prazo decadencial, porque a Fazenda já constituiu o crédito, e aí eu concordo, não corre mesmo, não tem como correr o prazo decadencial, já que ela constituiu, ela iniciou a constituição do crédito tributário, isto é um fato. Mas o prazo prescricional, eu tenho cá as minhas reservas. Por quê? Porque, vejam, senhores, vamos analisar do ponto de vista prático. A Fazenda Pública, uma vez que o sujeito passivo tenha impugnado, uma vez iniciada a instrução processual, a Fazenda Pública tem que decidir. Primeiro, através da decisão da Delegacia da Receita Federal de julgamento. E depois, se o contribuinte perder, ele pode recorrer
para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais através de um recurso voluntário. Ora, mas quanto tempo esse processo aqui, senhores, pode durar? Porque, veja, enquanto a Fazenda não julgar definitivamente, não tem curso processo, não tem curso prazo nenhum. Não está correndo decadência porque ela constituiu. Não está correndo prescrição porque o crédito está com a exigibilidade suspensa e ainda não está definitivamente constituído. Quanto tempo pode durar isso aqui? 200 anos? O que eu acho razoável? A Fazenda ficou 200 anos para decidir. 200 anos depois ela falou, olha, tem que pagar. Está mantido o crédito tributário. Vocês acham razoável isso? Claro que não é razoável. Seria a perpetuação de uma lide. Então a questão que se põe para a nossa reflexão é a seguinte, veja, existe um prazo para a Fazenda Pública, para a Fazenda Nacional decidir um processo administrativo? Existe ou não existe? Existe. Temos uma lei, que é a Lei 11.457 de 2007, que é justamente a lei que previu a criação da chamada super-receita. Ela foi criada por essa lei, Lei 11.457 de 2007, que aqui no meu código está na página 772. E essa lei 11.457 de 2007, ela disse aqui no seu artigo 24 que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Veja, essa lei 11.457, ela regula todos os processos administrativos, todos. Inclusive esse, do decreto 70.235/72. Então está dizendo que, veja, a autoridade administrativa, ela tem que ter um prazo para poder julgar. Porque sem prazo, o que eu digo para vocês, é complicado. Eu tenho um processo, sou testemunha disso. Eu sou advogado de um caso de um cliente meu, que era um jovem, então, na oportunidade, foi autuado pela Receita Federal. Eu, na oportunidade, impugnei o auto de infração. Ao impugnar o auto de infração, no ano de 1992, em 2008, a Receita Federal julgou em primeira instância, acolheu uma preliminar minha de nulidade, me devolveu o prazo para poder ver um outro processo que dizia respeito a esse, que eu não tinha tido vistas, arguí cerceamento de defesa. Foi deferido vistas a esse outro processo e novo prazo de impugnação, eu impugnei novamente, e aí houve julgamento em primeira instância, um mês depois, ainda no ano de 2008, julgando improcedente a minha impugnação, mantendo o auto de infração. Dessa decisão, eu interpus recurso ao CARF, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Isso em 2008. Nós estamos em 2021 e o meu cliente ainda aguarda o julgamento pelo CARF. Vejam, senhores, não foi julgado, não está em pauta. O que eu quero ponderar para os senhores é que esse processo já tem, veja,
Agora, no ano que vem, ele vai fazer 30 anos. 30 anos passados da autuação, ele não foi decidido. Os senhores acham razoável? Esse meu cliente, por exemplo, é uma auto-infração, valor elevado, contra uma pessoa física, que na época tinha 30 anos de idade, hoje tem 60, hoje é um sexagenário. E vive com essa espada de Damocles sobre a própria cabeça. Dizendo, vou ter que pagar isso, não vou ter que pagar isso. A de cautela, ele já se desfez de todos os bens dele, né? Não tem mais nada. Vejam, o que acontece é a eficácia, né, da decisão. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que não se pode prorrogar ad eternum um processo. Qualquer pensamento que implique na eternização de um procedimento, de um processo, é inconstitucional. Tanto é que o artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execuções Fiscais, prevê a figura da chamada prescrição intercorrente, que é a prescrição que ocorre se o processo ficar no arquivo, o processo de execução fiscal, ficar no arquivo por prazo superior a 5 anos, prescreve o direito da Fazenda Pública. Prescrição intercorrente. Então, uma parte substancial da doutrina tem sustentado, entre esses doutrinadores está Kiyoshi Arada. Kiyoshi Arada sustenta, assim como eu, humildemente, peço vênia ao eminente jurista Kiyoshi Arada para acompanhar o pensamento dele, no sentido de que, uma vez ultrapassado o prazo do artigo 24 da Lei 11.457 de 2007, está em curso um prazo de prescrição intercorrente, sim, no processo administrativo fiscal, porque não é possível que a Fazenda Pública possa levar quantos anos ela bem entenda para julgar um processo administrativo. E não é possível que ela represe contra si um prazo prescricional, que uma vez que ela julgar, ela tem 5 anos para exigir, só que ela julga quando bem entende, nada obstante ela tenha prazo para julgar. Então o que a gente sustenta? Que ela tem os 360 dias para julgar o processo. Não julgou? Está em curso o prazo, data vênia, de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Seria uma interpretação por analogia do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980 ao processo administrativo fiscal. Não há julgado nesse sentido. Somente artigos. Procure isso. Prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Você vai ver que Pois não, diga, João. O senhor, nesse caso, desse processo, o senhor recorreu à instância superior, que é a última, que é o CARF, certo? Certo. O senhor, com fulcro nessa sua aula, na doutrina, o senhor disse que não existe jurisprudência. Certo. Mas o senhor terá que esperar a decisão do CARF, ou o senhor já poderia ter ingressado, 30 anos, afinal de contas, na justiça? Isso aí tem essa sua resposta aí, essa sua pergunta tem pertinência com a pergunta que eu fiz no Moodle aí, para vocês responderem. Veja só, qual é a consequência jurídica de que um contribuinte que está discutindo um débito administrativamente vai ao judiciário? Veja, eu estou discutindo aqui, mas aí eu resolvi ajuizar uma ação anulatória de débito fiscal para discutir exatamente essa mesma coisa, porque eu fiquei entediado, não aguento mais ficar nesse processo aqui, entendo que já houve prescrição intercorrente e vou ao judiciário. Veja só, e aí a resposta, e é importante que vocês coloquem essa resposta no Moodle.
Se eu estou indo ao judiciário, eu estou renunciando a esse processo aqui, entende? Veja, no momento em que eu vou ao judiciário, eu estou desistindo de discutir a questão no âmbito desse processo. É um direito meu. Eu poderia ir ao judiciário, sim. E aí eu poderia ganhar ou poderia perder. Hoje eu digo para você que hoje, perante o judiciário, a tese é uma tese que não tem maioria, eu nunca vi nenhum julgado nesse sentido, mas tem várias opiniões, entre elas essa que eu estou te explicando, do Quioche Arada, que entende que a Fazenda Pública não pode eternizar um processo. E se ela não pode eternizar um processo, a partir do momento em que ela descumpre a lei, e a lei dá 1 ano para ela julgar, a partir do momento que ela descumpre, ela tem contra si um prazo em curso. Essa é a questão. E que prazo é esse? Se tributos prescrevem em 5 anos? Hã? Professor? Pois não. É até uma questão constitucional. Eu acho que quem protela a justiça, esse cidadão foi negado, que é um direito constitucional, a justiça quitada não é justiça. Sim, O exatamente. direito constitucional de acesso não está sendo... Sim, não está sendo... Você está com 60 A anos. entrega de jurisdição está sendo feita de forma tão deficiente para esse cidadão que ele é obrigado a viver uma angústia que se eterniza. E isso viola até um princípio mais importante ainda, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Espera um minutinho, deixa eu interromper a gravação.